Olá! Olha eu aqui de novo, né? Mais uma videoaula, certo? Vamos dar continuidade ao nosso assunto das vanguardas europeias. Este é o segundo vídeo da série, né? No vídeo anterior nós abordamos aqui sobre o contexto histórico desse período, falamos sobre os acontecimentos da época que influenciaram as produções, influenciaram as renovações da arte, né? Tudo que aconteceu que ajudou a transformar o modo de conviver da sociedade, sobretudo a Primeira Guerra Mundial, né? Quem não lembra do vídeo ou quem não viu, procura embaixo aqui no canal que você vai encontrar. Se não encontrar, me pede o link no WhatsApp que eu envio para você, tá bom? E hoje nós vamos começar a falar dos movimentos de vanguarda. Foram 5. Futurismo, expressionismo, cubismo, dadaísmo e surrealismo. Por uma questão de tempo, de praticidade, para o vídeo não se alongar demais, hoje nós vamos falar apenas de 3. Vamos falar do futurismo, do cubismo e do dadaísmo. Eu poderia ter colocado na ordem aqui, futurismo, cubismo e dadaísmo? Poderia, mas acontece o quê? Eu vacilei, né? E botei o expressionismo no meio. Mas nós vamos falar desses 3, futurismo, cubismo e dadaísmo. Então, como diz aí o filósofo, primeiro as coisas primeiras, vamos começar pelo futurismo, que é aí considerado o abre-alas dessas vanguardas, né? Considerado a primeira vanguarda europeia. Então, quando a gente fala futurismo, pessoal, qual é a ideia que vem à cabeça? A ideia de futuro, né? Lembrem que a Europa ela estava eufórica com os novos avanços tecnológicos. Que avanços eram esses? Coisas que pra gente hoje são banais, são simples, mas que pra época, pessoal, eram inovações grandiosas. A lâmpada, a luz elétrica, o automóvel, o telefone, o rádio, né? Então, o automóvel, não sei se eu já falei, mas vou falar de novo, se eu já tiver dito, né? Então, tudo isso estava deixando a Europa muito eufórica, pessoal. Tudo, sabe, muita tecnologia, eles nunca tinham visto isso, tá? Então, o futurismo, ele prega o quê? Não presta o que existe e não presta o que já existiu. Só presta o que vai existir, né? É a ideia de futuro. Né? Ou seja, exaltação da tecnologia como o futuro da humanidade. Tá? Então, vamos ler aqui o slide. Ó. O futurismo é um movimento artístico e literário modernista surgido oficialmente em 20 de fevereiro de 1909, com a publicação do Manifesto Futurista do poeta italiano Filippo Marinetti, no jornal francês Le Figaro. Nesse manifesto, o poeta italiano Marinetti propôs que o esplendor do mundo se enriqueceu com uma nova beleza, a beleza da velocidade. Guardem essa cabeça, oh meu Deus, guardem essa palavra na cabeça de vocês. Se possível, procurem o tatuador mais próximo e tatue a palavra velocidade no seu corpo, porque vocês vão precisar muito dessa palavra para identificar uma obra futurista. Na prova vai ter quadros para vocês identificarem, tá? Então, né, os futuristas eles estavam encantados com a beleza da velocidade, pessoal. Os automóveis da época ali atingiam uma velocidade absurda de 30 km por hora, 40 km por hora, absurda, uma velocidade da luz, né? Eles estavam muito eufóricos com isso. Para os futuristas, os objetos não se esgotam no contorno aparente e seus aspectos se interpenetram continuamente a um só tempo, ou vários tempos num só espaço. O futurismo caracterizou-se principalmente pelo rompimento com a arte e a cultura do passado, celebrando o progresso e a tecnologia moderna, a vida urbana, a velocidade aqui de novo, né? E a energia ao ponto de os mais extremos exaltarem as armas e a violência. Os integrantes desse estilo foram os grandes divulgadores do movimento, recorrendo a palestras e a publicidade para dar visibilidade a este estilo. Então, uma das palavras também mais importantes quando se fala não só do futurismo, mas das vanguardas europeias de uma maneira geral, é a ideia de rompimento. Vocês lembram que o vídeo anterior, né, eu iniciei com aqueles quadros do período do Renascimento, né, Michelangelo, Leonardo da Vinci, não sei quem mais, não sei quem, né? Aqueles quadros ali belíssimos que
sabe? Parecia uma fotografia, o olho no lugar do olho, a boca no lugar da boca, a orelha no lugar da orelha, né? Eles estudavam anatomia para desenhar cada músculo do corpo humano perfeitamente. Então o futurismo chegou e quis romper com isso, né? Chegar, mas tipo, romper mesmo, né? Meter o pé, entrar com os dois pés na porta e quebrar essa tradição aí, tá certo? Os caras eram tão radicais que eles pregavam a destruição completa de todas as bibliotecas e museus, tá? Como uma alegoria de dizer que tem que romper com o passado. E lembre-se, se não for radical, não é vanguarda. Então a ideia deles não era conciliar o futuro com o passado, não era conciliar, eles queriam romper mesmo, se desprender totalmente do passado e produzir uma arte nova, uma arte que exaltasse o quê? A beleza da velocidade, a beleza da tecnologia, tá bom? No Brasil, o futurismo influenciou diversos artistas que depois fundaram outros movimentos modernistas, como Oswald de Andrade e Anita Malfatti, muito importantes. Vamos ouvir falar muito deles lá no modernismo brasileiro, que tiveram contato com Marinetti em viagens à Europa já em 1912. Foi certamente uma das influências da Semana de Arte Moderna de 22 e seus conceitos de desprezo ao passado para criar o futuro e não a cópia e veneração pela originalidade antiga. Este movimento caiu como uma luva no desejo dos jovens artistas de parar de copiar os modelos europeus e criar uma arte brasileira. Oswald, principalmente, percebeu que o Brasil e toda a sua diversidade cultural, desde as variadas culturas autóctones dos índios até a cultura negra, representavam uma vantagem e que com elas se podia construir uma identidade e renovar as letras e as artes. Pessoal, então, falei para vocês que arte e sociedade se conectam, né? Então, se a sociedade se transforma, a arte também muda. E o que estava acontecendo nessa época, como eu já falei? A Primeira Guerra Mundial, não foi? Então a Primeira Guerra Mundial estava acontecendo. Então a beleza do mundo estava dando lugar aos horrores da guerra, onde milhões de soldados foram chamados para lutar e desses milhões, muitos milhões iriam morrer, não iriam voltar para casa, para as suas famílias. Então, se a guerra estava destruindo a sociedade, nada mais justo do que os artistas provocarem também uma certa destruição na arte, né? Vamos continuar aqui. Aqui é uma imagem do Manifesto Futurista. Logicamente não vai dar pra gente ler porque está pequeno. Eu coloquei só a título de ilustração, tá bom? E aqui os caras, ó. Luigi Russolo, Carlo Carrà, Filippo Tommaso Marinetti, Umberto Boccioni e Gino Severini, da esquerda para direita. Tá? Então esses são os nomes principais aí do futurismo, certo? Então as características desse período, pessoal. O futurismo é a concretização de uma pesquisa no espaço bidimensional. Procura-se neste estilo expressar o movimento real, registrando a velocidade descrita pelas figuras em movimento no espaço. Então eles não queriam, por exemplo, se você fosse pintar alguém caminhando, você não tinha que desenhar a pessoa caminhando, você tinha que desenhar a velocidade que a pessoa fazia, o movimento que ela fazia, tá? Era a exaltação da movimentação, né, da velocidade. Era uma pesquisa no espaço bidimensional. O artista futurista não está interessado em pintar um automóvel, por exemplo, mas captar a forma da velocidade descrita por ele no espaço. Então, se ele ia pintar um carro, ele não mostrava o carro, ele mostrava o quê? A velocidade que aquele carro fazia, né? A pintura futurista recebeu influência do cubismo e do abstracionismo, mas utilizava-se de cores vivas e contrastes e a sobreposição das imagens com a pretensão de dar a ideia de dinamismo. O que é dinamismo? Movimento, né? Eles queriam que a pintura deles tivesse a ideia ali de movimentação, né? Como se o objeto retratado ali estivesse se movimentando. Linhas confusas e trepidantes, retas ou curvas, mistura de gestos rápidos e delineados de pessoas, tá? É isso que a gente vai utilizar para identificar o futurismo na questão de pintura, por exemplo, né? Olha esse quadro aqui, tá? Velocidade do automóvel, de Giacomo Balla, 1923. Qual é a pergunta óbvia que você faria, né? Ou que qualquer pessoa faria quando visse essa obra aqui? Cadê o automóvel, né? Só que o quadro é a velocidade do automóvel
é tão assustadora que ele já passou. Entendeu? Parece sketch de show de stand-up, né? Roteiro de filme de humor. Mas é isso, pessoal. Ele não queria retratar o automóvel, ele queria retratar a velocidade do automóvel. Então tá aqui, ó, o automóvel passou, né? E deixou somente aqui a poeira, o rastro do automóvel, né? Então aqui a gente pode perceber aqui, ó, as casas, né? As portas das casas aqui, outra casa ali, aqui é a rua e aqui é a velocidade que o automóvel fez, né? A velocidade dele que ficou ali absurda de 40 km por hora. Olha que coisa absurda, né? Velocidade grande aí, né? Então, a velocidade do automóvel não é o automóvel, é a velocidade. O núcleo da frase é velocidade, tá? Se o quadro fosse o automóvel, estaria pintado aqui o carro, né? Então, olha como isso quebra aquela ideia clássica, né? Imagina se fosse um renascentista pintando um automóvel. Logicamente que não ia ter, mas se fosse, né? Ia ser aquele carro ali maravilhoso, aquele carro bonito, com aquela paisagem, as flores, o sol, não sei o que, as ovelhas ali achando graça, coisa linda, né? Ou seja, é uma pintura que ela te entrega ali, tu olha e tu não se faz perguntas, tu olha e tu entende o que é aqui não. É uma pintura que ela provoca, ela te questiona, tu olha e pergunta assim, que diabo é isso? Até você entender que é a velocidade do automóvel, você vai levar tempo, porque você vai ficar procurando o automóvel. Então a ideia das vanguardas era essa, criar uma arte que provocasse, uma arte que gerasse perguntas em quem estava vendo, né? Vamos passar para frente aqui. Olha aqui, ó. Cão na coleira de Giacomo Balla. Tá aí, né? Uma pessoa passeando com seu cachorrinho e ele tá aqui relatando como é o movimento das perninhas do cachorro, né? O rabinho do cachorro ali balançando, a perninha do cachorro, né? A gente percebe de cara que é um linguicinha, né? Esse cachorro salsicha. Ó. Aqui o movimento do pé da pessoa, o movimento da coleira balançando. Então isso é a ideia do futurismo. A ideia de registrar o movimento das coisas. Funeral do anarquista Gali, de Carlo Carrà. Então aqui ele está mostrando todos os movimentos que ele viu ali no funeral, né? A velocidade das pessoas ali caminhando, se movimentando nesse funeral aqui, tá? Cubismo. Produção, por favor, me vê aqui esse puff aqui, por gentileza. Pessoal, cubismo, o que é que esse nome nos remete aqui, ó? Esse puff aqui, tá? Qual é a forma desse cubo aqui? Se você disser que é quadrado, tá errado, tá? Ó, isso aqui é o que? É um cubo, né? E o que é um cubo? É uma forma geométrica, tá? Então, o cubismo, ele vem disso, de forma geométrica, tá? A produção, por obséquio, pode colar para mim de volta, por favor? Tá? Então, pessoal, o cubismo, o objetivo dele é discutir sobre a limitação do nosso campo de visão, tá? Então, ó, bem aqui na minha frente, tá? Vocês não estão vendo, mas eu estou. Bem aqui na minha frente tem uma palmeira, linda palmeira, belíssima, né? Dentro de um vaso branco. E eu estou vendo essa palmeira de frente, tá? Se eu quiser ver essa palmeira de costa, eu tenho que ir para trás dela. Se eu quiser ver de lado, eu tenho que ir para o lado. Então, o cubismo ele vem discutir o nosso campo de visão porque nós só conseguimos ver um lado da realidade, não conseguimos ver as outras realidades de um objeto. Então, o que o cubismo faz? Ele pega um objeto, ele fragmenta esse objeto em formas geométricas para mostrar para a gente todos os lados desse objeto. Então, se o cubismo for pintar uma cadeira, ele vai mostrar a cadeira de frente, de costa, de lado, de cima, de baixo. Todos os ângulos dessa cadeira a gente vai ver na obra cubista, tá? Então ele vem trazer para a gente múltiplas possibilidades de visão, múltiplas possibilidades de visualizarmos ali uma mesma realidade, tá? Esse movimento ocorreu na França entre 1907 e 1914, tendo como seus principais representantes os pintores Pablo Picasso e Georges Braque. No entanto, seu marco inicial ocorreu em Paris, em 1907, com a tela de Pablo Picasso, Les Demoiselles d'Avignon, né? As Madames de Avignon.
Nela, Picasso retratou a nudez feminina de uma forma inusitada até então, onde as formas reais, naturalmente arredondadas, deram espaço a figuras geométricas perfeitamente trabalhadas, sendo esta uma das principais características do movimento. Então, o cubismo ele vai trabalhar com as formas geométricas, tá? Produção, por favor, me vê um copo d'água. Estou com a garganta seca, gente, a produção aqui é ótima, tá? Então, lembre-se, cubismo vem de cubo. Cubo é uma forma geométrica. Então, você vai associar na sua cabecinha que o cubismo é aquele estilo de arte que ele vai trabalhar com formas geométricas, tá certo? Então esse é o quadro Les Demoiselles d'Avignon, do Pablo Picasso, que é considerado aí o marco inicial do cubismo, né? Então olha só como é provocativo, né? A gente viu lá no começo dos slides, né? Lá no primeiro vídeo, aqueles quadros belíssimos, aquelas mulheres perfeitas ali, né? O nascimento de Vênus, o Davi, né? E aí você se depara com essa obra, com essas mulheres aí com as formas distorcidas, né? Vendo ela de frente, de lado, vendo de costa, vendo de todos os ângulos. E aí você vai se questionar. Pra gente hoje isso é normal. Mas pra época isso aqui chocou, isso aqui causou briga, causou confusão. Se você chamasse alguém de vanguardista, aqui no começo do século XX, o cara dizia, rapaz, xinga minha mãe que é melhor. Xinga minha mãe que é melhor, porque era tenso, tá? Era tenso. As pessoas estavam muito acostumadas com a arte clássica. Então, as vanguardas vieram romper com isso, tá? Mostrar que a arte pode ser feita de outras formas diferentes aí. O propósito da arte cubista era promover a decomposição, a fragmentação e a geometrização das formas. Os artistas apostaram na simultaneidade de visualizações permitidas a partir da análise de um objeto, isto é, o mesmo poderia ser visto sobre vários ângulos, embora sua totalidade pudesse ser inteiramente preservada. Chegou minha água, obrigado produção. Bom demais, hidratação, né? O pintor cubista tenta representar os objetos em 3 dimensões, numa superfície plana, sob formas geométricas com predomínio de linhas retas. Não representa, mas sugere a estrutura dos corpos objetos. Ele não vai, quando ele pinta uma mulher, ele não está tentando representar uma mulher, né? Ele está tentando sugerir a estrutura ali, tá? Sugerir que aquela forma lembra uma mulher, tá? Representa-os como se movimentassem em torno deles, né? Vendo sob todos os ângulos visuais, por cima, por baixo, percebendo todos os planos e volumes. Obrigado, produção. Água da Gespisa. Suco da Gespisa. Certo, pessoal? Então é isso, ó, o cubismo, tá? Ele busca pegar um objeto, fragmentá-lo em formas geométricas e colocar na tela todos os ângulos, tá, desse mesmo objeto, para que a gente possa visualizá-lo de frente, de costa, de lado, de cima, de baixo, de todo jeito, tá bom? Características, né? Já falei um bocado sobre elas. Geometrização das formas, renúncia à perspectiva. O cubista não vai se preocupar com a profundidade, fazer as coisas ali 3D, né? Ele vai fazer em 2D. Tá? Ele não vai se preocupar com a perspectiva dos objetos. O claro e escuro perde sua função. Representação do volume colorido sobre superfícies planas. Sensação de pintura escultórica. O que é essa sensação de pintura escultórica de carro cachorro? Tá? É que parece uma escultura, né? Cores que variam do branco ao negro, passando pelo cinza, por um ocre apagado ou um castanho suave. Professor, que diabo é ocre? Cara, é como se fosse um laranja marrom, tipo isso aqui, ó, tá? Eu coloquei essa cor aqui de propósito, pra na hora que eu fosse falar do ocre, eu mostrar pra vocês aqui. Não sei se aí na câmera tá visualizando como eu tô aqui, mas isso aqui é um ocre, tá? Como se fosse um laranja amarronzado, tá bom? La Guernica, de Pablo Picasso, 1937, é uma das obras mais famosas aí do escultor Pablo Picasso, né? Essa pintura, ela se originou a partir do bombardeio que teve na cidade de Guernica, na Espanha, tá?
por onde o Pablo Picasso passou. Esse bombardeio ele foi comandado pelo exército do Hitler, né? Foi um bombardeio feito por meio de caças, foi um bombardeio aéreo na cidade de Guernica. E o Pablo Picasso retratou os horrores desse episódio aqui nessa obra La Guernica, tá? Então a gente percebe que são formas geométricas, né? Então ele utilizou aqui os tons preto e branco, são formas geométricas e as pessoas estão aqui distorcidas, né? Tem um boi aqui, né? Então você percebe que o boi está olhando para cá, né? Ele está de lado, mas ao mesmo tempo ele está de frente, né? Mostrando múltiplos ângulos desse objeto, né? Tem aqui uma pessoa, né? Uma mão ali, tá? Então o que a gente nota principalmente à primeira vista é que é uma obra produzida a partir de formas geométricas, tá? Essa era a intenção principal do cubismo. Mulher com Violão, de Georges Braque. Então tá aqui, ó. A gente vê claramente que tem um violão aqui, né? E tem aqui a mulher, ó. Então tá aqui a boca dela. Aí aqui ela tem outra boca, ela tem aqui um olho, tem mais dois olhos ali, tá? Então é mostrando ela de lado, de frente, tá? Então aqui ele utiliza cores como um ocre, né? O preto, um cinza, tá? As cores que ele mais utiliza são essas. Tons avermelhados, tons pastéis, marrons, branco, preto e cinza, tá? São as cores que eles utilizam mais. Porto em Normandie, esqueci de colocar o autor ali, tá? Então ele está mostrando aí um porto, né? O movimento dos barcos, as velas do barco, o movimento ali dos ventos, tá? A gente consegue perceber sim que existem barcos aqui, ó. Ó, aqui a frente de um barco, aqui a traseira do outro barco, né? Aqui a lateral do barco. Então são múltiplos ângulos de visão que a gente consegue perceber aqui nessa pintura. A Amizade, de Pablo Picasso, 1908. Essa amizade aí tá parecendo outra coisa, né? Essa amizade dele aí é colorida, né? Então tá aí, ó. Percebam os tons. Eles sempre vão repetir essa tonalidade aí pastel, tá? Ó, marrom, laranja, preto, vermelho, né? Aqui ele botou um azulzinho. Por que eu estou pedindo para vocês lembrarem essas cores, pessoal? Porque a gente vai ver ainda o cubismo urbano no Brasil e vocês vão perceber a diferença da tonalidade, tá certo? Agora, gente, olha que legal isso aqui que eu achei na internet, tá? Eu digo assim, poxa, vou botar isso no slide para ilustrar o cubismo. Pessoal, a gente fica bugado, né, quando olha para esse carro aqui, porque a gente não sabe se ele está de frente, se ele está de lado, se ele está de costas, se ele está de que jeito que esse carro tá. Tá? Então isso aqui, pessoal, é um carro cubista, né? Ó. Então aqui ele está de costa, né? A gente vê o carro de costa, tá aqui. Aqui ele está de lado, e aqui ele está de frente, e aqui ele está de lado, né? Ou seja, né? É um carro visto ao mesmo tempo de frente, de lado e de costa. Tá? Então, por isso que eu digo, poxa, eu vou botar essa imagem lá no slide dos meninos, porque eu vi no Face isso aqui, tá? Então, o Facebook é cultura, tá? Acessem mais o Facebook, procure seguir só coisa que presta, coisa boa, tá? Então, tá aí, ó. Eu trouxe isso aí para ilustrar aí o conceito do cubismo, né? O carro visto aí de vários ângulos. Bora passar para frente que o vídeo tá ficando grande. No Brasil, um artista que pode ser considerado cubista é Tarsila do Amaral, um dos nomes centrais da primeira fase do modernismo e dos nomes mais importantes da Semana de Arte Moderna de 22. Seu estilo é reconhecido como cubismo urbano. Por que cubismo urbano? Porque a Tarsila do Amaral, ela retratava as cidades brasileiras que ela conhecia, as paisagens do Brasil, e ela utilizava formas geométricas diferentes, mais arredondadas. A gente percebeu aqui nas obras anteriores do Picasso e do Georges Braque, né, que eles utilizavam aí formas geométricas como quadrados, retângulos, né, ângulos retos. Aqui não, na Tarsila do Amaral ela vai usar formas mais arredondadas e cores vibrantes, tá? Ela vai fazer um verdadeiro carnaval de cores. Ela não vai se apegar àquele estilo lá europeu, que era o vermelho, laranja, marrom, preto, branco e cinza. Ela vai usar diversas cores. Vamos ver aqui, ó. Carnaval em Madureira, de Tarsila do Amaral. Então a gente aqui já percebe a diferença gritante do cubismo da Tarsila do Amaral, chamado de cubismo urbano, para o cubismo europeu lá do Pablo Picasso, né? As formas são mais arredondadas e as cores são mais vivas e são cores bem contrastantes. Ó. Tem aqui o azul, tem o laranja, tem o vermelho, tem o marrom, tem o preto, tem o verde, tem o branco, tem o amarelo. Então tem todas as cores do mundo aqui
nessa obra dela. Isso ficou conhecido como cubismo urbano, porque ela retrata paisagens da cidade, né, com formas arredondadas e com as cores bem vibrantes. Essa é a principal diferença entre o cubismo da Tarsila do Amaral e o cubismo da Europa. Vamos passar para frente aqui, ó. Esse quadro é muito conhecido, né? Os Operários, de Tarsila do Amaral também, tá? É interessante olhar para esse quadro que a gente fica tentando ver se tem alguém que parece com alguém que a gente conhece, né? Então tá aí, ó. Os Operários, de Tarsila do Amaral. Outra obra da Tarsila do Amaral, Morro da Favela, de 1924. Então olha aqui, né, a questão das cores, que ela utiliza muito, né, as cores vibrantes, formas arredondadas e uma paisagem urbana, ressaltando o nome do estilo, que é cubismo urbano. E tá aí a foto dos dois principais nomes desse período, Georges Braque e Pablo Picasso. Pablo Picasso ali, doidão, né? Ó. Né? Doidão, o cara é malucão. Pablo Picasso, nasceu em 1881, morreu em 1973. Vamos agora para o nosso último movimento de vanguarda deste vídeo. Vai ficar faltando dois para o próximo, que é expressionismo e surrealismo. Vamos agora para o dadaísmo, pessoal. Esse é, de longe, o movimento mais louco, a galera mais maluca, a galera mais radical da história da arte, é aqui o dadaísmo. O nome não ajuda, né? Ó, futurismo lembra o quê? A ideia de futuro, tecnologia. Cubismo lembra a ideia de cubo, forma geométrica. Agora, o dadaísmo não significa nada, porque o nome dadaísmo, o nome Dada, não significa nada. Não tem outro significado senão nada. Pessoal, os dadaístas, eles foram os precursores do meme, os precursores da zoeira never ends. Começou aqui com eles, tá? A ideia deles era ridicularizar, era satirizar a arte clássica, era realmente romper, tirar onda, frescar com a cara da arte clássica. O dadaísmo surgiu no ano de 1916 por iniciativa de um grupo de artistas que, descrente de uma sociedade que consideravam responsável pelos estragos da Primeira Guerra Mundial, decidiram romper deliberadamente com todos os valores e princípios estabelecidos por ela anteriormente, inclusive os artísticos. Já falei sobre isso, né? Relação da Primeira Guerra Mundial com a arte. A própria palavra Dada não tem outro significado senão a própria falta de significado, sendo um exemplo da essência desse movimento iconoclasta. Foi o movimento mais radical do início do século XX. Então, olha como é que eles pensavam, a relação lá com a Primeira Guerra, né? Como continuar a dedicar-se a retratar o belo, a captar o efêmero, expressar os sentimentos, quando as potências europeias levavam para o fronte de batalha 65 milhões de soldados, dos quais 20 milhões não sairiam vivos da guerra. A guerra pôs em questão o compromisso ético do artista de continuar a agradar uma sociedade com suas obras, quando a elite que apreciava e comprava suas obras era a mesma responsável pela morte de milhares de pessoas. Não poderia haver desconexão entre arte e sociedade. Pessoal, isso explica muita coisa, né? Isso nos diz muito sobre a conexão entre arte e sociedade. Se o público que consome arte é o público da elite, acostumado a ver o belo, e esse mesmo público, ele foi responsável por provocar uma guerra que matou milhões de pessoas e deixou a nossa sociedade mais feia, então eu vou dar para eles uma arte feia, uma arte que não significa nada, uma arte que retrata a sociedade que eles ajudaram a criar. Tá? Depois do futurismo, é o movimento de vanguarda que apresentou o maior número de manifestos. Então lembre-se, dadaísmo vem de Dada, não significa nada. Eles queriam desvirtuar a figura do artista para fazer um poema dadaísta. Olha aqui a receita, olha como ele tá, olha como o Tristan Tzara vem frescar com a cara de todos os escritores do mundo. Olha só, pegue um jornal, pegue uma tesoura, escolha no jornal um artigo com o comprimento que pensa dar ao seu poema. Recorte o artigo. Depois, recorte cuidadosamente todas as palavras que formam o artigo e meta-as num saco. Agite suavemente. Seguidamente, tire os recortes um por um. Copie conscienciosamente pela ordem em que saem do saco. O poema será parecido consigo.
e pronto, será um escritor infinitamente original e de uma adorável sensibilidade, embora incompreendido pelo vulgo. Olha como o cara tá tirando onda com os escritores clássicos do mundo, pessoal. Tá? Então, rapaz, para fazer um poema não precisa esse negócio de sentimento, de nada não, cara. Corta umas palavrinhas, bota no jornal, tira de um por um e tá lá o teu poema. Entendeu? Você vai ser considerado um escritor, né? Justamente aquela ideia de que a arte não é nada, a arte é fútil, né? A arte é algo que passa. Então aqui ele está frescando com a cara dos escritores. Eu acho que a galera dessa época leu isso aqui e falou assim, rapaz, quer frescar, fresca, mas não fique frescando não, né? Então tá aí, ó. O principal foco de difusão desta nova corrente artística foi o Cabaré Voltaire, fundado na cidade de Zurique pelo poeta Hugo Boll, ou Hugo Boll, né? E ao qual se uniram os artistas Hans Arp e Marcel Janco e o poeta romeno Tristan Tzara. Suas atuações provocativas e a publicação de inúmeros manifestos fizeram que o dadaísmo logo ficasse conhecido em toda a Europa, obtendo a adesão de artistas como Marcel Duchamp ou Francis Picabaya. Guardem esse nome aqui, ó. Marcel Duchamp, guardem esse nome. É com este espírito rebelde e irreverente que Marcel Duchamp cria, em 1913 e 1915, suas peças criadas a partir de objetos comuns do cotidiano, às quais Duchamp atribuía um novo sentido ou sentido nenhum. Duchamp põe em xeque a imagem do artista romântico inspirado que cria a partir de sua própria imaginação em meio à solidão e ao sofrimento. A arte podia ser feita com qualquer coisa. Então a intenção do Marcel Duchamp era dizer pra gente, olha cara, não precisa tu ser uma pessoa que sofre de solidão, não precisa você ser aquela pessoa cheia de sentimentos para você fazer arte. Você pode fazer arte com qualquer coisa que tem na sua casa. Ele pregava a desvirtuação do objeto, tá? Eu vou pegar um objeto, controle remoto, tá? Aqui, ó. Para que ele me serve? Ele serve para eu mexer aqui na televisão, né? Mas se eu pegar esse controle remoto e colocá-lo exposto em uma galeria de arte, será que ele vai continuar sendo um simples controle remoto ou ele vai passar a ser uma obra de arte? Entenderam a jogada dele? Né? Ou seja, rapaz, basta eu pegar qualquer coisa, colocar dentro de uma galeria de arte, que aquilo ali vai ser arte. Ou seja, ele está criticando realmente ali, né, aquela ideia de que a arte tem que ter uma utilidade. A arte não tem que ter utilidade nenhuma, né? A própria Flor Bela Espanca, ela diz que, rapaz, se eu tiver que explicar um poema para alguém, perdeu totalmente o sentido, porque a arte não precisa dar de explicação nenhuma, né? Características. Cria uma atmosfera de confusão e desafio à lógica, antiestética e descartabilidade na arte, como fez, por exemplo, Piero Manzoni. Olha isso aqui, ó. Como fez Piero Manzoni ao pegar uma lata, enchê-la de merda e representá-la como obra de arte. O cara fez isso, a gente vai ver daqui a pouco, né? Então, ele queria pregar o quê? Que a arte era descartável, era uma ideia de anti-estética. Desmistificação da figura do artista. Existe aquela ideia de que artista é aquela pessoa elevada, aquela pessoa intelectual. Não. Qualquer um podia ser artista. Até o cara que caga na lata, bota no museu e diz que é uma obra de arte, né? Bota na galeria, no caso. Provar que a arte é inútil, não serve para nada, porque o próprio conceito de dadaísmo é nada. Questionamento sobre o que constituía uma obra de arte e o uso de objetos do cotidiano, como uma privada, um espelho, uma roda, um tronco de árvore, entre outros. Colagens e fotomontagens. Olha aqui, ó, olha que interessante isso aqui, tá? Esse quadro chama-se Isto Não É um Cachimbo. Foi pintado por René Magritte em 1929. É o que está escrito aqui em francês, né? Em francês. Ceci n'est pas une pipe. Tem que fazer bico. Ceci n'est pas une pipe. Tá? Meu sonho é ir pra França. Um dia eu vou, tá? Um dia eu vou ver minhas fotos no Face na França. Tá bom? Só que quando o espectador vê essa obra, lê isso aqui, isto não é um cachimbo, e vê que aqui está pintado um cachimbo, ele vai pensar, como assim, cara? É um cachimbo. O cara, não é um cachimbo. Porque é a pintura de um cachimbo. Entendeu? Não é o cachimbo, é a pintura do cachimbo.
Tá? O cachimbo é um objeto, aqui eu estou retratando o objeto. O que ele queria com isso? Ele queria dizer que tanto isso aqui que ele fez, quanto aquela arte clássica do Michelangelo, por exemplo, cara, é tudo tecido e tinta, é tudo a mesma coisa. Tanto isso aqui quanto a Mona Lisa é tudo a mesma coisa, cara. É tudo tinta, é tudo tecido, é tudo papel, não tem valor nenhum. Era isso que ele queria dizer, tá? Não é a realidade, é só a representação do real, né? Criticando aquela ideia da arte clássica de tentar representar o real da maneira como ele é. Ele não é o real, não vai conseguir representar o real. Porque o real é o físico, eu posso tocar, eu posso pegar aqui, é o físico. Isso aqui não é um cachimbo, é a pintura de um cachimbo. É isso que ele queria mostrar, né? Agora, vamos pensar num objeto clássico da arte. Um vaso, por exemplo, né? Vamos pensar, né? Em todo quadro que a gente... Você tem algum quadro de vaso aqui? Tem ou não? Tem um quadro ali de flores, mas de vaso mesmo não tem não. Mas vamos imaginar que a maioria dos quadros que a gente vê por aí de pintores não famosos é vasos, né? Com flores, né? O vaso é um objeto clássico da arte, tá? E como o objetivo do dadaísmo era romper com isso aí, era zoar, era frescar, olha aqui o que o Marcel Duchamp fez. Pegou um vaso sanitário, né, uma privada, e colocou, aí galera, aqui o meu vaso, né? Vocês não gostam de pintar vaso? Cara, tá aqui o meu vaso, olha só. A fonte, né, de Marcel Duchamp, 1917, tá? Então, ó, tá aqui o meu vaso também, ó. Também pintei um vaso aqui, né? Uma coisa clássica da arte, pois tá aqui o meu vaso, tá? Então, o papel deles, cara, o papel do dadaísmo era frescar mesmo, era zoar, era bagunçar. A ideia deles era bagunçar, entendeu? Era polir com tudo ali. Olha essa outra obra, né? A Roda, de Marcel Duchamp. Eu nunca vou esquecer, lá no terceiro ano do ensino médio, trabalho de artes, né? A gente estava estudando aqui as vanguardas europeias e a professora pediu para cada grupo produzir uma arte aqui de uma das vanguardas. O meu grupo ficou com as vanguardas europeias, né? Ou ficou com o dadaísmo, tá? E aí esse trabalho ele foi exposto na escola inteira para todas as turmas, vieram os pais. E quando chegou no dia lá, o meu grupo não fez, não tinha feito o trabalho, né? Todos os outros tinham feito. Aí eu digo, meu Deus, o que eu vou fazer? Aí eu lembrei disso aqui, do Marcel Duchamp. Aí o que eu fiz? Eu fui lá na parte onde ficavam guardadas as bikes, né, as bicicletas lá na escola, peguei a bicicleta de um amigo, coloquei em cima da mesa e disse, gente, tá aqui a minha obra dadaísta, a bicicleta. E tirei 10. Né? Que obra, né, pessoal? Então, a ideia dele era esse, tá? Se eu pegar uma roda de bicicleta e levar para um museu, ela vai e levar para uma galeria de arte, ela vai passar a ser considerada obra de arte, né? É o que eu falei quando eu citei a desvirtuação do objeto. Tirar um objeto do seu contexto de uso e levar para um contexto em que é considerado arte. Vamos passar aqui para frente. Olha aqui que eu falei para vocês lá do Piero Manzoni, né? Aproveitando a fábrica de latas de seu pai, Manzoni criou uma coleção de 90 latas, todas assinadas por ele e rotuladas com, olha o que o cara escreveu aqui, ó. Merda de artista, recém-preservada, produzida e enlatada em maio de 1961. Cada uma continha 30 gramas de cocô e seu preço equivalia originalmente ao mercado de ouro na época, o que significa que Manzoni estava literalmente vendendo seus dejetos a preço de ouro. Mano, o cara cagou na lata e vendeu a preço de ouro, você não tem noção. Mas há um contexto em toda esta diarreia artística, né? Manzoni queria destacar e satirizar a credulidade dos colecionadores de arte pós-Segunda Guerra Mundial, que, alimentados pelo boom econômico do país, gastariam muito dinheiro em praticamente qualquer coisa, mesmo em cocô. Mas o próprio Manzoni não poderia ter previsto que suas latas acabariam sendo vendidas por centenas de milhares de dólares. Né? O cara enricou cagando. Piero Manzoni morreu em 1963, com apenas 29 anos, e nunca conseguiu aproveitar o sucesso de sua peça mais polêmica em toda a sua extensão. Claro, depois foi descoberto que ele não conseguiu encher 90 latas de bosta, né? Era gesso que tinha dentro, tá? Enfim, foi tudo fake news, tá? Então, fake news surgiu aqui.
o Piero Manzoni. Mas olha só, professor, ele queria dizer assim, rapaz, essa galera aí que compra arte aí, que diz que a arte é clássica, que paga qualquer valor por uma obra de arte, pois eu vou ver se eu consigo vender isso aqui por centenas de milhares de dólares. Ele realmente conseguiu provar isso aí, né? Piero Manzoni. Tá aí a cara dele, ó, com a lata de... Tirou a foto até no banheiro, né? Para dizer que tinha terminado de fazer o serviço, ó. A cara dele aí, bicho aí, safado. Zoeiro, ele era muito zoeiro. Olha aí, Mona Lisa de bigode, de Marcel Duchamp, cara. Então, como é que o cara pega uma obra clássica, que é a Mona Lisa, né? Pinta nela o bigode e coloca na galeria. Sabe quando a gente, na época de eleição, que a gente era criança, que a gente pegava os papel dos santinhos dos políticos, fazia dentibode, né? Desenhava chifre, fazia bigode. A gente era dadaísta e não sabia. Olha só, né? Nós éramos artistas incompreendidos, nós éramos pessoas com alto conhecimento cultural, alto conhecimento artístico, nós éramos dadaístas, né? E fomos reprimidos aí pela sociedade, tá? Pararam de fazer os santinhos, né? Então, tá aí, ó. Mona Lisa de bigode foi a precursora de fazer chifre em santinho de político em época eleitoral, né? Então, olha a coragem aí do Marcel Duchamp. E tá aí a cara dele, pessoal. Então, o nosso vídeo de hoje foi esse, tá? Ficou longo, eu sei, mas com certeza ficou muito legal, tá? Próximo vídeo, vamos estudar as duas vanguardas que faltam, surrealismo e expressionismo. Espero que tenham gostado, espero que tenha ficado claro. Até a próxima e tchau!